Nosso Deus e bondoso Pai, nesta manhã tão radiosa, queremos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, mesmo distantes, para estudar um pouco da Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, ao cuidado que o Senhor tem conosco, pedindo que este cuidado se estenda, ó Deus, às pessoas que estão nos hospitais, clamando por saúde, que o Senhor possa estar com todas elas. Obrigado, ó Deus, pela vida da Ivonete, e guarda, ó Deus, todos nós durante esta aula e durante esta semana que vai começar. Em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. 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 Bom dia a todos e a todas vocês, eu ainda não cumprimentei. Bom, eu estava falando no início, conversando com a Rosa e com a Luciana, falando que até na 10ª aula eu ainda vou sentir aquele friozinho na barriga, porque dar aula nessa classe aqui não é fácil, é um desafio bastante gostoso, mas é um desafio, né? Porque é uma classe muito boa. E também, por outro lado, nós temos a bênção de a aula ser compartilhada com todos, né? Todos participam e têm as contribuições que ajudam bastante no nosso aprendizado, né? Isso aí me deixa um pouco mais tranquila, né? Porque são participações muito boas. Eu vou tentar não me alongar muito, exatamente para dar oportunidade para que vocês possam participar, porque esse tema eu acho que é um tema bastante interessante, um tema que, com certeza, nós vamos ter bastante participação, tá? Bom, eu vou sair daqui, entrar no meu... Eu fiz um resumo para eu não me perder. Aliás, o resumo foi com auxílio da lição do professor, tá? Porque eu tenho a revista do professor. Então, eu fiz um resumo, tá? Na tentativa de não me perder muito. Bom, a nossa lição é a lição 22, e o assunto é relacionar-se com Jesus, como Jesus, né? Relacionar-se como Jesus. Os autores da revista escolheram a carta de Pedro, né, para fazer as reflexões, mas eles já destacaram também que, na verdade, os evangelhos são os melhores livros para mostrarem como Jesus se relacionou e nos deixou como exemplo, né? Eles fizeram alguma pincelada nos evangelhos, e eu trouxe também um pouquinho, algumas contribuições para ver se melhora um pouco mais a nossa reflexão, tá? Bom, o objetivo da nossa lição é apresentar Jesus e sua maneira de ser e de relacionar com as pessoas como modelo para as nossas relações uns com os outros. Esse é o objetivo da lição, tá? Eu vou ler aqui o texto de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Versículo 21 a 23. Bom, vou ler o que já coloquei aqui no meu resumo. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente. Aquele que julga justamente. Né? Bom, conforme eu já falei para vocês, são os evangelhos, né, que melhores conseguem traduzir mostrar, né, esse relacionamento de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, né, deixando-nos como exemplo, mas os autores escolheram essa carta de Pedro, né? Então, eu vou ler 2 parágrafos que eu escolhi aqui da minha revista, na revista do professor, tá?
A carta de Pedro, escrita por meio de Silvano, é dirigida a uma comunidade que estava dispersa por diversos lugares. Tratava-se provavelmente de pequenos grupos cristãos compostos por convertidos de origem gentílica. A maioria dessas pessoas vivia nas periferias, em condições de subalternidade. Sofriam perseguições de toda sorte, do Império Romano, das lideranças judaicas, da população local. Por isso, Pedro, em seu pastoreio, precisa ajudá-los a sobreviver a tudo isso. Bom, do capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 3, versículo 7, a carta descreve algumas regras de conduta aos cristãos e cristãs daquela época, mesmo diante de perseguição e sofrimento. São instruções relacionadas à postura para com as pessoas não crentes, cuja ênfase recai no exemplar modo de vida diante das autoridades, as atitudes dos servos diante dos seus senhores e a postura das pessoas casadas. Então, esses versículos, capítulos e versículos aqui enfocam, né, o comportamento desses três agentes, desses três, tanto os servos em relação aos senhores, né, as pessoas casadas, fala das mulheres em relação aos maridos e os maridos em relação às mulheres, né, como devemos nos comportar diante das autoridades, né? Pedro aponta o mesmo caminho que Jesus Cristo apontou para os seus discípulos e discípulas, que é suportar as aflições em tempo de tribulação e angústia, afastando-se do mal e fazendo o bem. A carta destaca que é para essa vivência que Deus nos chamou, para nos relacionarmos bem com todas as pessoas, apesar das dificuldades aparentes. E aponta como parâmetro o próprio exemplo de Jesus. Pedro destaca que entendia os sofrimentos que aquelas pessoas viviam e que esse sofrimento era injusto. Lembra que Jesus também sofreu um sofrimento maior ainda, como, por exemplo, injustiça, calúnia, difamação, desprezo, e não sucumbiu, mas deixou um exemplo de como prosseguir resistindo. Mesmo diante de tudo isso, soube viver e agir sem pecado. Além disso, buscou sempre uma relação verdadeira com as pessoas, apontando as fragilidades e chamando-as a um comportamento ético e amoroso. Em tudo, Jesus dependeu e confiou no Pai. Então, Pedro destaca bem isso, né? A dependência de Jesus e a confiança de Jesus em relação ao Pai. E nos ensina a preservarmos a humildade, a mansidão e o amor, dando sempre testemunho de vida que glorifique a Deus em nossos atos, sem humilhar ninguém, sem pagar mal com mal, sem incitar o ódio ou violência, mas amando a todas as pessoas, inclusive as que nos ferem. Ao pautar suas relações com Deus e com as pessoas no mandamento, o primeiro mandamento, né, dos 10 mandamentos, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cumpriu a vontade do Pai e não virou as costas para os seus discípulos, mesmo depois que eles o abandonaram. Na verdade, o fim de tudo é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou, né? As relações humanas são complexas. Nem tudo são flores, nem tudo são dores. Olhar para Jesus e sua forma de se relacionar nos ajudará a pautar nossas atitudes. A nossa relação com Deus deve ser baseada em uma vida de intimidade com Ele. Isso implica oração, leitura bíblica, disposição de conhecer e cumprir a sua vontade, se arrepender diante de ações equivocadas. Essas ações se estenderão para os relacionamentos com as outras pessoas, pois ajudarão a termos condições de nos relacionarmos bem com elas. Os autores nos provocam com 3 questões, 3 perguntas. Eles fazem 3 perguntas ao longo do texto e vão apontando algumas respostas a essas perguntas, né?
A primeira pergunta é o que os evangelhos nos ensinam a respeito de como Jesus se relacionava. Primeiro, Jesus se relacionou com a multidão. Jesus se relacionou com seus discípulos e discípulas. Jesus se relacionou com os escribas e fariseus. E Jesus se relacionou com a autoridade do império. Eu vou ler aqui na revista o que os autores falam sobre cada um desses itens, né? Sobre Jesus se relacionar com a multidão. O que os autores comentam? Jesus se relacionou com a multidão. Eles buscaram orientar ou fundamentar o texto em Mateus 9:36. Ele viu a multidão, se compadeceu, dialogou, a ensinou e alimentou. Mesmo sabendo que muitas pessoas o seguiam apenas para obter milagres, não desistiu de abençoá-las e de alertá-las sobre o valor de ouvir, crer e guardar seus ensinamentos. Jesus se relacionou com a sua família também. A relação foi permeada de amor, proteção, cuidado, mas também passou por episódios de desconfiança. Jesus não rompeu com ninguém, nem se vingou, porém foi sempre sincero e fiel a Deus. Diante de situações em que sua família não compreendia sua obra, ele optou por seguir com a vontade divina. Jesus se relacionou com seus discípulos e discípulas. Na escolha dos seus discípulos mais próximos, Jesus priorizou a diversidade. Não chamou pessoas prontas, mas deu a possibilidade de se transformarem enquanto conviviam e aprendiam com ele. Verdade e liberdade eram marcas desta relação. Jesus se relacionou com os escribas e fariseus. Eles eram religiosos judaicos, criam no mesmo Deus que Jesus anunciava, mas tinham interpretações equivocadas e diferentes sobre a lei. Jesus não desistiu deste grupo, conversava e ensinava a verdade para que se transformassem. Então, Jesus chegou a chamá-los de hipócrita, né? Várias vezes Jesus chama esses escribas e fariseus, esses religiosos, de hipócritas, porque a religiosidade deles não tinha nada a ver com a vontade de Deus, né? Jesus se relacionou com as autoridades do império. Ele não desrespeitou as autoridades e em alguns momentos em alguns momentos as ajudou. Quando foi chamado perante elas, se manteve firme e fiel aos seus discípulos, não se submetendo a equívocos. A segunda questão que os autores da revista trazem é o que de fato aprendemos com o Mestre para nosso relacionamento com Deus. Eles apontam três coisas que nós aprendemos com Jesus para o nosso relacionamento com Deus. O primeiro é a intimidade. Eles buscam em João, capítulo 10, versículo 30, onde está escrito que eu e o Pai somos um. Jesus falando que ele e o Pai são um. Então, isso mostra a estreita intimidade que Jesus tinha com Deus, a ponto de serem um. E eu entendo que para se ter intimidade com Deus é preciso conhecer Jesus, pois Jesus é Deus encarnado face a face com o homem. Então, Deus, o Pai, não foi visto por homem algum, mas Deus encarnado em Jesus se apresentou face a face. Então, nós precisamos conhecer Jesus para conhecermos a Deus. Em relação à intimidade, o que os autores falam? Vou ler aqui na revista. Jesus e o Pai eram um e se conheciam profundamente. Quem deseja ter uma vida madura com Deus precisa ter intimidade com Ele. Deus já nos conhece totalmente, mas nós precisamos conhecê-lo mais. Para isso é preciso investir tempo de convivência, disposição para conhecer e compreender sua palavra. Na intimidade com Jesus, conhecemos a Ele e a nós mesmos.
por meio da intimidade com o Pai, transformamos nosso caráter. O outro elemento, né, levantado pelos autores sobre como nós aprendemos com Jesus nos relacionarmos com Deus é em relação à oração, né? Aqui dizem que Jesus nunca deixou de orar e ensinar sobre oração. Aprendemos a orar orando, né? Como quase tudo nessa vida, a gente aprende fazendo, né? Então, aprendemos a orar orando. Podemos orar em grupo, mas precisamos orar a sós. Para isso, é preciso reservar um tempo e um espaço, nos afastar de distrações e abrir o coração com sinceridade. Confiança e gratidão são bases da oração. Este é o momento de adorar, confessar pecados, agradecer, pedir por nós e interceder por outras pessoas. E eu ainda acrescento aqui a oração em todo o tempo, né? Orai sem cessar, ou seja, em todo o tempo nós estamos com nossas mentes voltadas a Deus, orando, agradecendo, pedindo e assim por diante, né? O outro elemento levantado pelos autores, né, é a obediência. Então, nós aprendemos com Jesus a obedecermos a Deus, né? A consequência da intimidade e da oração é a obediência a Deus. Jesus obedeceu, mesmo sofrendo temporariamente com isso. Nós precisamos obedecer a Deus na confiança que Ele é o nosso Senhor e sempre sabe o que é melhor para nós, né? Aquele versículo que está lá na igreja, né, no púlpito da igreja, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É um versículo que a gente deveria colocar sempre em prática mesmo, porque quando nós confiamos em Deus, nós devemos colocar na mão dele e entender que, seja qual for o resultado, ele estava na direção, né? O que de fundamental aprendemos com o Mestre para o nosso relacionamento com as pessoas? Essa é a terceira pergunta que os autores fazem, nos orientando na reflexão, né, sobre Jesus como exemplo para nosso relacionamento, né? Primeiro é respeito. Então, eu trago aqui, a revista optou por outros versículos, eu vou ler aqui o que a revista trata, mas em relação a respeito, eu me lembrei da mulher samaritana, que está, a relação de Jesus com a mulher samaritana, que está descrito em João, capítulo 4, versículos 5 ao 30. Né? Aquela mulher que estava no poço pegando água e Jesus chegou e conversou com ela, né? Aquela relação, para mim, é uma relação muito exemplar de respeito, porque Jesus, sendo homem, sendo judeu, ele conversou com uma mulher samaritana, né? Nós sabemos que, por ser mulher e por ser samaritana, Jesus jamais deveria conversar com ela. E ele optou por conversar, por se relacionar com ela, né, numa relação de muito respeito. Respeito por ser samaritana, respeito por ser mulher, respeito por ser um ser humano, respeito por ser uma pessoa que estava ali pronta para ouvi-lo também, né? Então, para mim, esse é um exemplo muito, muito bom de respeito, né? E o que a revista traz? Respeitar uma pessoa significa não olhar para ela como alguém inferior, mas prezar por sua vida e o seu direito de expressão. Para respeitar alguém, você não precisa concordar com suas ideias. Então, não pode, por discordar, agir com grosseria ou falta de educação. Nós que desejamos respeito, devemos respeitar também. Então, os autores buscaram Mateus, capítulo 7, versículo 12, para fundamentar esse texto, né? O outro elemento apontado pelos autores, que nos levam a aprender com o mestre como nos relacionarmos com as pessoas, é sobre a valorização, né? Eu trouxe para a gente refletir sobre a valorização a história de Zaqueu, né? A relação de Zaqueu com Jesus. Então, no capítulo 19 de Lucas, versículo de 1 a 10, ali demonstra
o encontro de Jesus com Zaqueu. Então, Zaqueu, um cobrador de imposto corrupto, né? Ele se encontrou com Jesus, teve a humildade, né, de querer ver Jesus a todo custo, tanto é que subiu numa árvore, e Jesus valorizou Zaqueu, a atitude de Zaqueu, a intenção de Zaqueu. Então, para mim, esse é um bom exemplo de valorização, né? E é um exemplo, essa valorização transforma, né? Tanto o respeito que nós acabamos de comentar, quanto a valorização são elementos comportamentos, né, que transformam. A vida de Zaqueu foi transformada, a vida da mulher samaritana foi transformada para melhor, né, tendo um relacionamento com Deus, de acordo com a vontade do próprio Deus, né. Então, vamos ver o que eles falam, o que os autores falam sobre valorização. Jesus valorizou e se aproximou de todo mundo, especialmente de quem tinha menos valor para a sociedade. Se todas as pessoas são importantes para o Senhor, deve ser também para nós. Então, eles buscaram em Atos 10:34, onde está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós vamos fazer acepção de pessoas? Então, devemos valorizar a todos, né? O outro elemento é a compaixão. Então, para falar de compaixão, eu me lembrei da lição que nós tivemos sobre a viúva de Naim, né? Jesus, vendo aquela viúva transportando o seu único filho, Deus vendo todo o sofrimento daquela viúva, ele teve compaixão dela, né? Foi uma compaixão, uma relação que basicamente é de Jesus para com ela, porque ela com certeza nem passou pela cabeça dela pedir para Jesus ressuscitar o filho, né? Jesus fez isso por compaixão, viu, sentiu a dor daquela mulher e agiu, né? Então, eu me lembrei dessa passagem, eu trago essa passagem para a gente pensar em como Jesus teve compaixão das pessoas, né? Esse é só um dos exemplos, então nós temos vários exemplos de compaixão que Jesus teve para com as pessoas, né? Na origem da palavra compaixão está a ideia de sentir, sofrer junto com quem sofre. Ter compaixão é se importar a ponto de fazer o que estiver ao seu alcance para melhorar ou transformar a vida de alguém. Jesus fez isso em todo o tempo, e quando estava prestes a morrer, abençoou a vida de um malfeitor. Né? Isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Então, assim nós também devemos agir conforme Jesus agiu. Então, esses são os exemplos que a revista nos traz sobre como nós devemos aprender com Jesus a nos relacionarmos com Deus e com o próximo, né? com cada um de nós. Eu ainda trago uma reflexão em que a gente deve aprender com Jesus quem é o próximo, porque eu acho que das confusões que os cristãos, né, fazem em relação ao próximo. Quem é o meu próximo? Né? Jesus nos mostra quem é o próximo. Exatamente são as pessoas com quem ele se relacionou, né? Com todo mundo, inclusive com as pessoas que são desvalorizadas pela sociedade. Essas pessoas são nossos próximos, né? Seja quem for. Outra coisa é o conceito de amor, né? Então, nós precisamos... Eu entendi que amor não é um sentimento, mas amor é atitude, né? Então, ter um relacionamento de amor também com as pessoas é um relacionamento de atitude, né? Uma atitude para fazer com que as pessoas se sintam melhores, se sintam bem, né? Sejam felizes também. Então, eu vou trazer a conclusão da revista e depois uma contribuição minha. O exemplo de como Jesus se relacionou com Deus e com as pessoas nos desafia a mudar muita coisa na nossa vivência. Aceitar tamanho desafio é parte do processo de tornar-nos cada vez mais parecidos ou parecidas com o autor e consumador da nossa fé. Ganhamos em fé
em maturidade espiritual e em ampliação da nossa forma de ver e viver no mundo quando nos abrimos à mudança. Entregue ao Senhor todos os seus relacionamentos e peça que Ele lhe oriente em todos eles. Deixe que o frescor da sua presença e a força do seu poder impacte a sua vida e as suas relações. Bom, os destinatários da carta de Pedro eram perseguidos pelas autoridades e pela sociedade por causa da fé em Cristo e por quererem viver conforme os seus ensinamentos e exemplos, né? Hoje, estamos vivendo um tempo de perseguição de pessoas que querem viver conforme os ensinamentos de Jesus, com uma diferença. Os perseguidores são pessoas que se dizem cristãs. Como exemplo, nós temos a pastora Romy Benker, não sei se é assim que lê, mas é aquela pastora da ISLB, da luterana, né, que está sendo perseguida por cristãos, por pessoas que se dizem, né, cristãos, né? O pastor Ed René, também da IBAB, da Igreja Batista da Água Branca, é uma outra pessoa que está sendo muito perseguida também por causa da sua opção de viver conforme os ensinamentos de Jesus. O padre Júlio Lancelotti é outro exemplo, né, de pessoa que quer viver conforme a vontade de Cristo, fazer o que Cristo faria se ele estivesse aqui, e ele está sendo perseguido, conforme a gente já leu sobre isso, né? Mas mesmo com essas perseguições, ainda devemos seguir o exemplo de Jesus. Afinal de contas, ele é Emanuel, Deus conosco. E ele mesmo já nos falou que nós seríamos, de fato, perseguidos pela nossa fé. Então, eu termino por aqui a minha fala e abro para contribuições de vocês também. Obrigada, Ivonete, então, pela sua contribuição de hoje de manhã para a apresentação do trabalho, né? Quando eu li essa lição no início da semana, e para fazer o resumo, né, eu sempre me antecipo, porque eu tenho que fazer o resumo para mandar para o boletim. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar, quando o pastor mandar o boletim, eu passo para vocês. O que me chamou muito a atenção essa parte final de conclusão, que a Ivonete também já enfatizou, e que a revista aponta assim, como 3 passos assim, muito claros, né? Que é preciso para que o nosso relacionamento com os outros, com as pessoas, seja como de Jesus, que é preciso que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente ore muito e que a gente estabeleça uma relação de obediência com Ele. E eu, quando li, agora ouvi de novo da Ivonete, eu fiquei pensando assim, parece que aqui tem um roteiro, né, muito claro. Ter intimidade com aquele sobre quem a gente lança toda a nossa esperança, orar, né, constantemente, obedecê-lo, parece que é um roteiro e que, assim, dá certo. E que se a gente dedicasse a vida inteiramente a isso, a gente resolveria a questão, vamos dizer assim, de melhorar o tipo de vida, as relações que a gente estabelece e assim por diante. E aí eu fiquei pensando 2 coisas. Uma, o quanto que esse roteiro, se ele fosse válido em si só, porque ele traduz muitas outras coisas, compromisso social, compromisso com o outro e assim por diante, né? Eu fiquei pensando assim, como que só esse roteiro resolveria e, ao mesmo tempo, como ele é absolutamente difícil de ser seguido. Porque manter a intimidade, orar constantemente, não se angustiar, não se desesperar, não entrar em pânico, é uma coisa muito difícil no mundo que a gente vive, constrangido por todo esse contexto que a gente tem. E ainda assim, o quanto que é difícil, especialmente, obedecer à vontade de Deus, né? Parece que o desafio, assim, o roteiro, ele vem caminhando e ampliando o nível de desafios, até que assim, obedecer inteiramente é efetivamente viver
90% do tempo ao contrário daquilo que a nossa natureza humana se propõe, né? O não conforto, o não enriquecimento, o cuidado com o outro, a preocupação com o outro, enfim, tudo isso que a gente já sabe. E aí fiquei pensando assim, mais do que isso, né? Vamos pensar que alguns de nós, talvez mais velhos, mais caminhados na vida, fizessem mesmo essa opção absoluta, né? O quanto que é difícil fazer essa proposição para os outros, né? E para os outros nas suas diversas idades, nas suas diversas faixas etárias, nos seus diversos campos de interesse, nas suas opções de vida, e aí sucessivamente. Então, efetivamente, o desafio do Evangelho é um desafio imenso. Quando eu olho para o Padre Júlio, só para encerrar meu comentáriozinho breve e aproveitar o exemplo da Ivonete, quando eu olho para o Padre Júlio, eu penso assim, bom, isso é meu sonho de consumo, né? Viver uma vida como esse homem vive, e seria meu sonho de consumo como cristã. E o quanto que eu estou absolutamente longe disso, absolutamente distante de poder fazer assim, o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo que a gente sabe que ele faz. Imagina daquilo que a gente não sabe, porque uma pessoa que faz tudo que ele faz e cujas coisas aparecem, deve fazer muitas outras ainda que a gente não sabe. Mas, por um outro lado, né, como que cada um de nós carrega dentro de si também riquezas, outras, quando pensa na intimidade, na oração e na obediência a Deus, que são também desdobramentos, né, desse desafio de Jesus. Ou seja, em última instância, parece que a vida religiosa, a vida da espiritualidade cristã, sob meu ponto de vista, ela tem uma riqueza tão fundamental no sentido da exploração das possibilidades, que eu não me veria e não consigo ver o mundo afastado dessa opção, né? E o quanto que a gente, cotidianamente, quando se debruça sobre a palavra de Deus, o quanto que a gente descobre os mistérios, as riquezas e os desafios, né? Então, relacionar-se como Jesus, que é o título da nossa lição, para mim, muito mais do que seguir esse roteiro que a revista traz, e que já é relativamente difícil, é se lançar nessa procura outra, né, das camadas de desdobramentos que a vivência cristã nos traz. Essa revista mexeu muito com a minha cabeça, porque ela é tão bonitinha, ela está tão enquadradinha, quem leu certamente viu isso, e agora quando a Ivonete expõe, ela é uma lição assim, estruturada, ela traz tudo, o roteiro certinho, como se viver, né, na opção do cristianismo fosse uma tarefa possível de ser roteirizada. Isso só para fazer o link com aquilo que a Ivonete disse, né? Tem tanto mais por baixo, tem tanto mais à frente, tem tanto mais dos lados, né? A relação relacionar-se com os outros no modelo de Jesus é um desafio tão absoluto que, enfim, queria fazer essa reflexão e abrir a palavra, então, para a gente conversar, né? Vamos usando aqui a nossa esqueminha de levantar a mão quem quiser e tal, e vamos conversando, né? Agora, se todo mundo tem que abrir os seus... E o Luiz já pediu a palavra, né? Mas vamos abrir os nossos microfonezinhos para a gente poder reagir. Vai lá, Luiz. Agradecendo a exposição da lição pela Ivonete, eu só queria fazer uma referência, uma reação a uma referência. Eu não li a lição, mas eu acho que a Ivonete estava lendo aí o texto da lição, e tem um ponto, uma passagem que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, quando se refere ao encontro de Jesus com as multidões. De certo modo, o texto da lição aí, se eu entendi bem, ela tenta enquadrar Jesus naquilo que eu chamo uma asepsia evangélica, né? Evangélica não do evangelho de Jesus, mas evangélico do nosso
a ponto de vista contemporâneo, né? Quando diz que Jesus sabia que muita gente da multidão eram interesseiros, por isso que vinham atrás de Jesus. Ora, eu tenho muita desconfiança desse tipo de discurso. Primeiro, porque, de fato, as multidões andavam atrás de Jesus, mas Jesus andava atrás das multidões. Jesus andava procurando as multidões. E segundo, quem está doente, quem está injustiçado, quem tem fome, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não é interesseiro. Quem tem fome é necessitado, está necessitando e não é interesseiro. Interesseiro é aquele que comeu em casa e assim mesmo vai atrás para comer de novo. Ou seja, interesseiro é aquele que está bem, que está numa boa situação, mas quer mais, porque quer acumular mais. Esse é interesseiro, né? O pobre não é interesseiro, o pobre é necessitado, o pobre é carente de tudo, o pobre tem fome, o pobre está doente. E Jesus ia exatamente na direção dessa gente. Vez por outra, a gente vê ali os fariseus, os saduceus e tal, também seguindo Jesus, mas a gente sabe qual era a intenção deles, é que eles queriam polemizar, queriam pegar Jesus na alguma filigrana da lei para poder acusar Jesus, etc. Mas Jesus, inclusive, foi acusado de comer com os pecadores, né? De fato, ele comia com os pecadores, ele ia na casa dos piores da época. Ele procurava a ralé da época. Ele se misturava com a baixa sociedade da época. E essa gente, obviamente, tinha muitas necessidades. É a mulher que vem desesperada para tocar na túnica de Jesus, é a multidão que está lá junto com Jesus no monte, está ouvindo Jesus, mas também está com o estômago roncando, e Jesus se dá conta disso. Então, essa simbiose entre Jesus e o povo e a multidão, para mim, não é uma simbiose que cabe à asepsia evangélica nossa hoje de dizer esses pobres são tudo interesseiro, por isso que eles estão indo atrás porque querem um prato de comida. Não, quem tem fome tem pressa, como dizia o Betinho. Quem tem fome não é interesseiro, eu diria. E eu acho que na teologia e na tradição metodista, o Wesley captou muito bem isso, porque mais ou menos o Wesley tentou fazer a mesma coisa, que Jesus tentou se envolver com os piores do seu tempo, com os filhos dos mineiros que eram abandonados, para dar educação, com as mulheres viúvas e tal, com os pobres. Ele até, como disse o Eli outro dia numa palestra dele, o Wesley criou um banco. É um banco mesmo, criou um banco de fomento, um banco que financiava pequenos projetos e durou muitas décadas. Esse banco que o Wesley criou para ajudar a potencializar as pessoas que estavam pobres, e que precisavam criar meios de trabalho. E eu acho que tudo isso se sintetiza na expressão que o Wesley nos legou, aquela faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que puder, em todas as vezes que puder, e para todas as pessoas que você puder. Enquanto você puder, sempre faça o bem. E isso é paulino, isso é evangélico, evangélico no sentido de que vem do evangelho, é um apelo do evangelho. O evangelho, ele não olha primeiramente se a pessoa digamos, está com segundos interesses. Ela olha a necessidade, ele olha a necessidade da pessoa e atende a necessidade em todos os sentidos, Mas nós, nessa asepsia evangélica, aí tentamos espiritualizar tudo. Da fome, não, mas para matar a fome espiritual. Tá bom, ela mata a fome espiritual e ele morre da fome material. Jesus não fazia esse tipo de distinção. Jesus não fazia.
Então, é só esse comentário que eu queria fazer. Não é, Ivonete, da tua exposição propriamente, mas pelo que eu captei, é algo que a lição, que a revista deixa, a meu modo de ver, um pequeno deslize. Não é nenhum demérito para a lição, mas é algo que, digamos, se poderia comentar, agregar e aprofundar aqui nesse sentido, porque o principal encontro de Jesus é com esse povo, né? Carente, esse povo necessitado, esse povo faminto. Legal, Luiz, porque por exemplo, a mim que li a lição me passou mesmo. Eu acho que tu tem razão nesse ranço, né, dessa concepção evangélica tola que anda por aí, né? Legal. Quem mais quer falar, gente? Temos uma pessoa nova aqui no grupo chamado André Fernando. Quem que é? Convidado de alguém? A Ivonete, nossa convidadora oficial da classe, que bom. Abre para nós quem que é, Ivonete, apresenta. Ô, André, abre aí para o pessoal te ver. Ele não terminou de conectar ainda. Acho que ele não terminou. Agora sim. Agora sim. Oi, André, tudo bem? Bom dia. Abre aí para a gente te ver, o pessoal te conhecer. É teu amigo? É meu amigo, ele mora no Mato Grosso também, mora na região entre Rondonópolis, onde a Edna mora, e Cuiabá. Nos conhecemos na Igreja Metodista também. Ah, que legal. A Elaine conhece o André também, lembra, né, Elaine? Lembro sim do André, lembro sim. Ele teve no aniversário da Ana, né? Ele me trouxe em casa, inclusive. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Andrezinho, abre aí, meu amor. O pessoal te vê? Às vezes o povo não está organizado para tal. Daqui a pouco ele abre, quem sabe. Deixa ele. Tá bom. Zoé quer falar. Vai, Zoé. Rosa, que bênção. Eu não peguei muito bem por que você antecipou essa aula, mas eu fiquei super feliz porque ela deu assim uma alavancada na minha aula que eu estou preparando. Oh, glória a Deus. Oh, muito obrigada por essa ajuda. Obrigada a Ivonete também. Tanto que isso aqui, eu não tive tempo de ler a lição, mas eu já rabisquei ela inteira, que fui acompanhando à medida que a Ivonete ia lendo e comentando, eu ia fazer as minhas anotações. Realmente muito boa essa lição, gostei demais, e aquilo que você falou, ela está assim, falando muito claro para cada um de nós, né? Aquelas coisas que talvez a gente não tenha pensado no nossa caminhada, né? Aí ela vem e chama a atenção da gente. Valeu, muito boa mesmo. Obrigada. Obrigada, Zoé. Tá aí, o André chegou. Bom dia, André. Tudo bem? Oi, bom dia. Tudo bom. Seja bem-vindo, viu? Eu tinha certeza que era convite da Ivonete, que a Ivonete é nossa amiga e ela é a nossa convidadeira. Ela convida, tem um monte de gente aqui. Hoje nós estamos, assim, poliestaduais. Eu estou em Florianópolis, para quem não chegou depois e não ouviu dizer. O Edivaldo mora em Vitória, a Edna mora em Rondonópolis, e quem mais aqui? O resto mora... Em Cuiabá. A Ivonete está em São Pedro, o resto é de Piracicaba, uma loucura. Mas, assim, a nossa classe é assim. Seja bem-vindo, tá bom? Entre nós. Obrigado. Tá bom. Quem mais tinha pedido a palavra, gente? Que eu não vi aqui, estou atrapalhada. Estou fora de casa hoje, estou meio fora do contexto. Edivaldo. Vamos lá, Edivaldo. Então, quero cumprimentar cada uma, bom dia. Quero cumprimentar a Ivonete pela exposição. Na verdade, não fica nada a dever às outras exposições. E depois o mérito da sua exposição é que você estabelece vínculos com outras lições e traz, assim, belos exemplos, assim, da realidade, né? E claro que a temática, por si, ela já diz, ela é muito importante. Na verdade, é assim, à medida que Ivonete ia falando, e a revista toda, o conjunto, se a gente observa, a revista toda, ela nos lança para a questão da maturidade cristã, né?
É isso que está em jogo nas lições que nós estamos vendo. Cada uma das lições traz uma faceta, né, desse processo da maturidade cristã, né? E na minha adolescência, à medida que a Ivonete ia falando, eu estava me lembrando que na minha adolescência, eu li uma obra que foi decisiva para mim, né? Um texto chamado Adultos em Cristo. É uma tradução do francês, uma obra de 1965. Essa obra ela existe ainda, ela é disponível nos sebos virtuais. Se a gente coloca Adultos em Cristo, a Liège, né? Liège é esse teólogo francês, né? E essa obra de 65, e essa obra ela foi decisiva para mim, e tem muito a ver com a lição que nós estamos aqui pensando. Por quê? Porque essa obra eu li no primeiro momento, depois tornei a ler outras tantas vezes, e eu a tenho e sempre volto a ela, pela beleza dela. Porque o que mais me chamou a atenção, e tem a ver com a lição que a Ivonete nos apresenta, é que a pessoa de Jesus, né, em toda a sua grandeza, sua complexidade, enquanto Jesus que é de natureza humana e de natureza divina, né? Aqui tem toda uma discussão teológica, e cada um dos evangelhos explicita um Jesus, que na verdade não são vários Jesus, mas são teologias de Jesus, né? Quer dizer, Mateus, Marcos, Lucas, João, todas as cartas, né? E aqui você traz a carta de Pedro, porque a lição sugere isso, né? Sempre nos remete a essa questão: quem é Jesus? É sempre aquela pergunta que Jesus faz para Pedro, né? E quem dizem que eu sou? Né? E daí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus. É essa pergunta que sempre se impõe para a gente. Ela é decisiva ainda para nós hoje. Né? E a beleza do cristianismo é que ele escapa ao Império Romano, escapa à lógica de poder medieval, escapa aos poderes modernos e também escapa à lógica do capitalismo contemporâneo. Por isso que o cristianismo não se identifica com essas estruturas. Ele escapa. Né? Aqui está a grandeza do cristianismo. Né? Se o cristianismo tivesse se identificado com o Império Romano, ele teria se acabado tal qual o Império Romano acabou. Né? Então, por isso que nós continuamos pondo a pergunta: quem é Jesus? Mas essa obra do Liège, Adultos em Cristo, tem uma questão que ele diz assim: nos aproximarmos de Jesus não significa que nós alteramos a nossa natureza. Nós continuamos sendo nós mesmos. Né? Claro que de um outro modo, de um modo diferente. Né? Quer dizer, aproximar-se de Jesus nos torna um homem novo, uma pessoa nova. Né? E nesse sentido, a gente pode dizer que Jesus ele informa por dentro cada um de nós na nossa diferença. O fato de cada um de nós aqui nos aproximarmos de Jesus, nós não perdemos a nossa diferença. A Ivonete continua sendo Ivonete, a Zoé, o Luiz, a Edna, o André, Luciana, Nayá, Rosa, Elaine, né? Nós continuamos sendo na nossa singularidade. E nós podemos dizer que isso se dá também para todas as outras pessoas, mesmo para aquelas que não são cristãs. Né? Porque essa semente que é o verbo, né? E Jesus é uma das pessoas do verbo, né? É o verbo encarnado, é uma das pessoas da Trindade. Essa semente ela está em todas as pessoas, mesmo as não cristãs. E também está em todas as culturas, mesmo as não cristãs. Veja, cada cultura se mantém na sua diferença, na sua beleza, na sua singularidade. E a gente pode dizer que nas religiões também. Né? Essa semente, como vai dizer São Justino, que é um padre da igreja lá do século II, né?
do cristianismo primitivo, Justino vai dizer que essa semente do verbo é uma semente ingênita e que informa todas as diferenças. Eu acho que essa é a beleza que se apresenta nessa lição para nós. Por isso que Jesus estabelece relação com a multidão, com a família, com os seus, né, com os discípulos, com inclusive aqueles que interpretam a lei de um modo diferente. Jesus não está querendo negar os escribas e os fariseus, porque eram pessoas de fé. Nós não podemos esquecer que Paulo é um fariseu. Paulo é um fariseu assumido, né? E só lentamente foi entendendo o que significou fazer essa opção por Jesus, né? E, enfim, então, como a Ivonete trouxe alguns exemplos, nós podemos trazer Paulo, que vai no encontro com Jesus, ele vai também melhorando a sua natureza. Paulo não deixa de ser Paulo, continua sendo Paulo. Paulo é o teólogo fariseu, mesmo sendo cristão. Ele leva o judaísmo, né, a sua completude no cristianismo, né? Quer dizer, então, as sociedades, as culturas, né, o outro na sua diferença, né, e cada um de nós mesmos somos informados por esse Jesus que se apresenta para nós na sua complexidade. E é isso que nos leva a olhar sempre para essas diferenças todas, na sua beleza. Por isso que cada cultura ela é sempre portadora da beleza. Cada religião é portadora da beleza. O outro é sempre portador da beleza. Porque essa realidade de Jesus é uma realidade ingênita que informa todas as diferenças e não anula essas diferenças. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Nos aproximarmos de Jesus não significa nós nos anularmos. Né? Significa que nós complexificamos aquilo que efetivamente somos na nossa singularidade, em nível individual, né? Em nível social, em nível cultural, né? Em todas as dimensões. Parece-me que aqui, então, reside a beleza da exposição, Ivonete, que você faz, no sentido de que Jesus é esse modelo, ele continua sendo esse modelo para nós. Não para a gente homogeneizar. E eu estou fazendo essa reflexão para a gente perguntar o seguinte: por que há uma insistência, sociologicamente falando, a partir de uma leitura teológica, de homogeneizar as pessoas na sociedade? Infelizmente, isso está muito presente em todas as denominações. Nós, católicos, não escapamos a isso. Tá? Estou falando do mundo católico, de onde eu venho. Né? Há uma intencionalidade de homogeneizar, né? No sentido de todo mundo pensar a lá Marcelo Rossi, Fábio de Mello e companhia. Eu estou dizendo desses modelos estranhos que vêm de dentro do catolicismo, né? Para a gente poder... E como que no mundo neopentecostal existe essa lógica da homogeneização também. Tá? E como isso, levado para o poder, fica mais grave ainda. Fica mais grave. Né? Na manifestação em São Paulo ontem, nos motoqueiros, haviam pessoas com camisetas estampando Jesus Cristo. Isso é muito estranho. Né? A gente tem que ler esses sinais, esses signos, né? No sentido de que o cristianismo ele não homogeneiza, né? O modo de ser, sentir, pensar, agir, amar, etc, etc. Então, por alguma razão, acontece algo de estranho quando as culturas leem o cristianismo e tentam homogeneizar aquilo que não pode ser homogeneizado em nome dessa beleza que é o Cristo, né? Que é Jesus Cristo, em sua natureza humana e em sua natureza divina. Então, eu acho que esse aprendizado nós temos que fazer no âmbito individual, no âmbito cultural, no âmbito social
educacional, pedagógico, econômico, político, né? Porque não se trata de usar o nome de Deus para justificar. Então, tem aqui uma fronteira muito tênue que é fundamental a gente saber, né? Acho que o exemplo que a Ivonete traz de Zaqueu é interessante. Zaqueu é um cara que roubou, ficou rico e roubou terrivelmente. Ele diz, olha, eu devolvo tudo que eu roubei, né? E mais ainda, né? Zaqueu faz uma experiência decisiva diante de Jesus, pelo respeito e pela valorização, como diz Ivonete, que Jesus tem diante. Nós vimos a semana passada a viúva de Naim, né? Mas o Ivonete traz a figura de Zaqueu hoje para nós. E Zaqueu é alguém que sacaneia no seu tempo, né? Ele se enriquece porque ele está sacaneando, claro. E, de repente, Zaqueu faz uma experiência decisiva. Epa, o caminho não é esse, né? Não é por aí. Enfim, eu queria mais ou menos ir um pouco nessa direção e mostrar a beleza, né, da lição que Ivonete nos apresenta. Muito obrigado, Ivonete. Obrigada, Edivaldo. Muito bom. Vamos lá. Quem mais? O que mais que a gente tem a dizer, né? Eu acho que essa expressão que o Edivaldo usa, que Jesus não nos informa, não nos informa, né? Nos informa, assim, não nos coloca em forma. E ele é ingênito, ele está dentro de cada um de nós, é uma concepção muito interessante. Claro, né? Se tivéssemos aqui um islâmico, ele dizia, não, mas... Né? Então, é que a teologia cristã, ela puxa para si isso, e ao mesmo tempo que ela traz para dentro do cristianismo essa concepção, ela também joga para fora, porque ela diz, cada um tem que dar conta disso, do que é o ingênito de Cristo em nós e o que Jesus não nos informa, né? E nos põe e nos permite ter a forma que nós quisermos, que é essa lógica que o Edivaldo chama a atenção. Claro, isso é muito interessante. Vamos lá, quem mais? Lu não falou, a Égila não falou, Elaine não falou ainda. Bom, e o Fernando, o André Fernando está chegando, se quiser falar, fica à vontade também. E aqui ele chegou depois, né, Fernando? Acho que não deu para pegar a exposição da Ivonete, mas fica à vontade para nos dizer da tua impressão, se tu quiser, tá? Vamos lá, Inaya. Eu não tenho nada para acrescentar, depois de tudo que pessoas muito capacitadas falaram, mas eu quero parabenizar a Ivonete. Ela, no começo, falou que ela não estava assim, meio temerosa, mas foi excelente a lição. Parabéns, Ivonete, gostei muito da sua exposição, muito clara, muito objetiva, e foi complementada aí com a palavra do pastor Luiz, do Edivaldo, da sua, Rosa. Gostei demais da lição, viu? Ótima. Que coisa boa. Essa unidade está muito interessante, né? Essa ideia da maturidade cristã, e o Edivaldo pegou de cima esse livro, porque é exatamente a vida adulta, quer dizer, a ideia é um pouco a mesma, né? O que eu preciso como um adulto cristão, o que eu preciso na minha maturidade cristã. Ela é uma ideia muito interessante, eu acho, e a lição, a temática desse semestre está, acho, muito, muito boa mesmo, muito rica. Vamos lá, mais alguém? Está todo mundo meio quietinho hoje? O que está acontecendo? É o frio? Olha... É isso, Égila. Vai, Égila, está querendo falar. Fale, diga alguma coisa. Conte da sua história aí. Liga o microfone, mulher. Ela hoje só quer rir para nós. Vai, fala. Não quero falar, não. Tá bom. Mas o sorriso já tá bom. Ajuda a gente a eliminar o dia, né? Obrigada. É isso mesmo? Eu queria... Bom, eu acho que a gente está caminhando mesmo já para o fechamento da classe. Só queria responder a Zoé, que não estava no começo. A gente teve vários probleminhas, Zoé, agora nessas lições de junho. Algumas pessoas que estavam definidas para dar a lição não puderam, por razões diversas, e eu tive que realocar. Então, por isso que eu puxei, a Ivonete se dispôs a adiantar a lição dela, não é? E o bispo Josué se dispôs a cobrir
uma das pessoas que não poderia dar lição para nós. Então, ele entra no domingo que vem. Eu comentei com todo mundo que eu ainda estou com a aula do dia 27 aberta. Bom, e daí a lição da Zoé vai entrar no 4 de julho, que é o fechamento, é a última lição do semestre, né? Agora, partindo para uma questão assim, um pouco mais prática, a gente está em julho com os domingos ainda em aberto, os 3 últimos domingos. Alguém havia sugerido que o Barbosinha assumisse, né, que ele gosta de fazer os estudos, mas eu fiz um certo contato, eu não consegui falar, mas escrevi para ele, ele me respondeu. Ele estava indo viajar essa semana e não está podendo assumir o compromisso de julho. Ainda estava com os parentes doentes, nós estávamos acompanhando no grupo, né? Ele agradeceu muito as orações do grupo e tal. 2 parentes ainda continuam hospitalizados, mas já não estão na crise tão pesada da doença. E, enfim, então nós estamos ainda com o mês de julho aberto. A semana passada a Inayá sugeriu que o Edivaldo fizesse esses estudos, não é? Está em cima, e essa conversa está no ar ainda, nós não fomos ainda finalmente. Talvez pudéssemos compor Edivaldo, Luísa, aí umas lições. Aí nós temos que conversar isso. Mas, enfim, só para vocês acompanharem. Então, Zoé, foi por isso que a gente mudou um pouco o calendário, a distribuição das lições. Mas, assim, a minha experiência tem sido uma experiência, às vezes, com dificuldade de fazer essas estruturas funcionar e, ao mesmo tempo, uma experiência muito rica, porque Deus tem orientado, ampliado os horizontes, sugerido outros, me veem outras pessoas, enfim, a gestão desse processo a gente vai dando conta e as coisas vão caminhando, né? Só para o André, que está começando conosco hoje, entender, a gente tem uma classe, certamente a Ivonete já te contou, André, é uma classe que não tem um professor fixo, a gente transita, né, com várias pessoas, e somos fixos entre nós, assim, meio fixos, mas nós vamos cada domingo, uma pessoa vai expondo a lição, a gente vai contribuindo e tal, e tem sido um trabalho democrático, interessante, de uma tessitura mesmo de compreensão, né, dos temas, da palavra de Deus e assim por diante. Tem sido nessa direção, certo? Mais alguém? Vamos terminando. Elaine, quer falar alguma coisa? Não, hoje não quero falar nada, dá parabéns para a Ivonete, mas assim, a Ivonete já é meio que minha professora particular, porque eu sempre estou demandando a Ivonete, pelo menos colocando muitas dúvidas na cabeça dela, compartilhando as mesmas dúvidas que as minhas, né? Adoro. Muito bom, Elaine. Tu devia botar tuas dúvidas para a gente também, podia nos ajudar um pouco. Não, mas acho que o que eu vejo, assim, principalmente quando Edivaldo fala, é que, na verdade, talvez não exista a mesma resposta, sabe? E todas as vezes que eu faço muita reflexão sobre essas dúvidas, de verdade, essa lição é uma delas, é a única coisa que me acalma, não responde, mas que me acalma é realmente o exemplo de Jesus, sabe? Eu não sei porque é assim, porque aconteceu isso com tal pessoa, porque não aconteceu isso com tal pessoa, mas a forma como Jesus agiu, né, inspira a gente a agir, é o que acalma, sabe? Que coisa boa, Elaine. Olha que coisa bonita que tu disseste para nós hoje, que coisa... E que bela palavra, né? E que ela nos ajuda também, porque as ansiedades tuas ou de alguns de nós, na verdade, são de todos nós, né? Todos nós nos perguntamos, vale a pena? Tem sentido? É isso mesmo? Que loucura que é isso? Né? É uma loucura a vida cristã, né? A vida cristã é um desafio permanente, a gente não tem respostas. Porque os problemas vão aparecendo assim, de uma maneira muito maluca, muito própria para cada um de nós. E cada um de nós vai reagindo de um jeito ou de outro. E, no fundo, provavelmente esses jeitos todos tragam a herança de Jesus, né? Porque a gente está nesse jogo há tanto tempo, a gente não é crente novo, como a gente diz, né? A gente já está nessa experiência do cristianismo, da igreja, da comunidade cristã há tanto tempo, mas a gente nunca tem respostas absolutas. Se a gente tivesse, a gente veria numa paz permanente, a gente não vive, né? A
A gente tem angústias, tem dores, tem sofrimentos. Então, a pergunta, ela cabe sempre, a resposta, ela vem sempre, né? De um jeito ou de outro, ela acaba vindo, ela acaba chegando. Então, lindo o teu depoimento, Elaine. Que bom que vocês, tu e a Ivonete, vão conversando. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque é a sororidade que a gente fala, os irmãos, as irmãs, as mulheres, os homens, enfim. Somos parceiros de caminhada, né? E isso é muito especial. Muito legal mesmo. Mais alguma palavra, mais alguma fala, mais alguma coisa? Vamos caminhando para o final? Oi, agora a Edna se animou. Vai lá, Edna. Você falou uma palavrinha aí que eu gostei. Não que eu não gostasse do restante, né? Foi dito. Você falou do desafio. Aí, realmente, o nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento com Deus é um desafio. Porque eu vejo assim que, ao mesmo tempo que parece muito simples, assim, Jesus coloca as coisas para nós de uma forma tão simples, mas no dia a dia, essa simplicidade não é tão simples assim, né? A Ivonete fez algumas pontuações de como a gente se relaciona com Jesus, né? Dos exemplos que ele nos deu. Por exemplo, se relacionar com a família. Como é difícil, né? Para a gente se relacionar com todo mundo da família. Com aquelas pessoas que pensam mais ou menos igual a gente, é fácil, relativamente fácil. Mas com aquelas que pensam diferente, é um desafio muito grande esse relacionamento, né? O nosso relacionamento com as autoridades. Esse eu acho que é um desafio assim, que é muito complicado. Ainda mais vou falar por mim, né, que tem um pensamento divergente, por exemplo, de muitas autoridades políticas que nós temos hoje. E olhar para as nossas autoridades, respeitá-las, e seguir o exemplo de Jesus, para a gente se relacionar com Deus, ainda nessa divergência de pensamento com as nossas autoridades, é um desafio muito grande, é muito difícil. Então, aquilo que parece ser simples, que para Jesus foi muito tranquilo, e que ele nos deixou assim, nos ensinando assim, uma tentativa para nós, sei lá, de transformação de vida, é difícil a gente fazer isso. Então, esse relacionamento não é tão fácil. Por isso, que quando ela colocou também que como que a gente vai se relacionar com Deus através da oração, dessa intimidade com Deus, para a gente conhecer realmente o que Ele está dizendo para nós, para a gente conseguir entender como que a gente vai se relacionar, a chave é a oração. E eu vejo que a oração, e uma segunda questão que vejo também para a gente conseguir ter um relacionamento bem tranquilo, ou buscar nessa tranquilidade, é um momento como esse de escola dominical, onde a gente pode discutir. Isso é uma capacitação. Nós estamos nos capacitando, né? Interpretando melhor o que está escrito na palavra de Deus, para a gente conseguir entender, e então a gente ter uma convivência mais tranquila, uma convivência mais, sei lá, um relacionamento melhor, uma intimidade mais fácil. Não sei, eu realmente vejo que é uma coisa teoricamente simples, mas na prática não é tão simples assim, não, né? Eu fico bem preocupada, mas fico muito feliz com esses espaços de escola dominical, onde a gente pode aprender mais e buscar essa relação de intimidade com Deus, que é o que a gente precisa realmente. Legal, Edna, mas acho que é isso mesmo, né? Eu só queria pegar essa frase tua, para Jesus
é simples. Não é simples, eu acho que nem para ele foi simples. Acho que o trabalho de Jesus foi um tormento que ele carregou mesmo. Eu acho que ele levou, porque é simples, mas não é fácil, né? São coisas diferentes. Quer dizer, a gente acompanha também nos evangelhos os momentos de angústia, de ansiedade, de dor de Jesus, né? Assim, acho que para ele também não foi fácil. E embora fosse simples no sentido de é claro, o que a gente tem que fazer é claro. O difícil é fazer, né? Não é entender o que é para fazer, é fazer. E quando tu fala das famílias, é claro que é isso. No cotidiano do nosso ambiente familiar, nós enfrentamos as maiores dores, né? Quem de nós agora aqui não teria uma história para contar de um familiar querido que a gente entende que está num outro lugar, não é no lugar que ele deveria estar, né? Não é no diálogo que ele deveria. Claro, a gente tem clareza disso. Então, assim, cada de nós carrega esse pedaço consigo, né? E talvez seja essa dificuldade, entre aspas, que torne o processo mais interessante, porque vai nos dizendo todos os dias o quanto que nós não podemos, né? Aquilo que a gente não pode é o que mais dói, né? Porque o que a gente pode, a gente experimenta a graça, a gente experimenta a bênção de Deus e tal. Mas quando a gente não pode, aquele pedacinho ali que falta para aquele que a gente ama, para aquele que é nosso querido, para aquele que a gente gostaria que fosse, ou para a autoridade do país, por exemplo, para conduzisse o país de uma forma apropriada e adequada, né? Esse eu acho que é o pedacinho mais complicado. Né? Enfim, é uma caminhada permanente. E é bom mesmo que a gente tenha essa classe. Eu também acho que é maravilhoso. Eu me sinto muito feliz. Podemos caminhar para o finalzinho? Alguém mais quer dizer uma palavra? Quer fazer mais uma fala? Então, no domingo que vem, lembrando, eu vou mandar durante a semana, claro, a lição, mando todas as orientações, mas só lembrando, nós vamos ter o Bispo Josué, que não era a vez dele, já trabalhou com a gente 2 ou 3 vezes esse semestre, vai se dispor a vir mais uma vez para fazer a cobertura da aula da semana que vem, tá certo? Posso pedir para o Luiz nos fazer uma oração no final e nos dar uma bênção para essa semana? Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pela manhã desse dia, quando nos encontramos mais uma vez aqui na nossa classe de escola dominical. Nós te agradecemos a Deus pelo trabalho que a Ivonete desenvolveu conosco nesta manhã, no estudo da lição. Nós te agradecemos por esta série de lições que já estamos quase chegando ao final e que muito nos instigou para refletir, pensar e aprender mais sobre o teu evangelho, a tua palavra. Nós também, Senhor, te pedimos, te rogamos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão nesse momento em dificuldades de qualquer ordem, especialmente na saúde, Senhor, quando nesses dias tantas pessoas estão ainda sendo infectadas por essa pandemia do coronavírus. Senhor Deus, nutre as vidas de cada um, de cada uma dessas pessoas, nossos irmãos e irmãs, mas também, ó Deus, nutre as nossas vidas a ponto de que possamos nos solidarizar e compartilhar e acompanhar pastoralmente, fraternalmente, sororalmente a vida de todos aqueles e aquelas que sofrem, assim como foi o exemplo de Jesus. E o exemplo de tantas tradições cristãs como a nossa tradição metodista. Ajuda-nos, Senhor, a nos desenvolver na Tua palavra, nos desenvolver na intimidade com o Teu Evangelho e contigo, a ponto de que possamos ser testemunhas vivas, santas e agradáveis na Tua presença e que possam levar o Teu Evangelho e o Teu amor para este mundo tão carente. Que a Tua graça nos acompanhe, Senhor, no final desse domingo, no decorrer desse dia, e também, Senhor, na semana que vamos iniciar. Que esta semana seja de muita bênção, de muita graça e de muitos desafios, Senhor, mas também de superação para cada uma de nós. É o que nós te rogamos, Senhor, agradecendo-te por todas as coisas, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. 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 Então, queridos, mais uma vez, obrigada pela Ivonete hoje. Um bom domingo para todo mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. A alegria de ter o André conosco e a disponibilidade que ele esteja com a gente quando quiser. Tá bom, André? Um abraço, então, gente.
Tchau, tchau. Tchau.